Neste momento, os mercados americanos estão em crash. Estou produzindo esse vídeo dia 4 de abril de 2025, pela manhã. Nos últimos 2 dias, os principais índices americanos são praticamente 10% de queda. Um crash é exatamente a perda de valor, especialmente de ações, num curto espaço de tempo. Fazia tempo que o mercado estava devendo uma correção maior. Os últimos anos foram marcados por altas significativas no mercado de ações, especialmente aqui nos Estados Unidos. Muito dessas altas alimentadas por uma injeção do governo federal de trilhões e trilhões de dólares, especialmente a partir da pandemia. Na verdade, a gente tem visto uma sistemática injeção de recursos sempre que uma crise se inicia, desde o crash de 2008. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, desde o crash de 2000. E aparentemente essa festa está chegando ao fim. O que foi o trigger dessa última correção foi a apresentação por parte do governo Trump de tarifas contra vários países, mas que tem um alvo muito claro, que é a China, o grande inimigo americano do momento, né? Nós estamos vendo, neste momento, muito mais do que uma simples mudança no comércio internacional, nas relações dos Estados Unidos com o mundo, mas uma nova era. Muitos economistas estão comparando o que nós estamos vendo com o anúncio no início da década de 70, por parte do governo Nixon ainda, do final do padrão ouro, né, que os Estados Unidos não iriam mais honrar a entrega de ouro a pedido de pessoas, de investidores de países que tivessem dólares na mão. Basicamente instituindo a reserva em dólares, não ancorada em nenhuma outra moeda, ouro ou nada mais, né? É esse tipo de mudança que nós estamos vendo hoje. Mas por que isso está acontecendo? E é isso que eu quero explicar para você. A partir da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, havia uma perspectiva de que o mundo entraria numa nova fase, né, o estilo Imagine de John Lennon, em que todo mundo se daria as mãos e iria viver sob um sistema político aberto, democrático e de livre mercado, o que produziria um nível inimaginável de riqueza e de liberdade, né? Ou seja, teríamos atingido aí um novo patamar da civilização. Por muito tempo isso pareceu ser verdade, especialmente para os chineses, para 600 milhões de chineses que saíram da pobreza e passam a ter um nível, né, de vida, pelo menos do ponto de vista econômico, não do ponto de vista de liberdade, porque continuamos tendo um partido comunista chinês, né, oprimindo o povo, mas com certos confortos que seriam inimagináveis para esse pessoal. E a expectativa no Ocidente era que a abertura econômica traria a abertura política e que a China ficaria parecida aí com um país ocidental, da mesma forma que aconteceu, por exemplo, com o Japão ou com a Coreia. Só que nada disso aconteceu. Através de trilhões de dólares de investimento, a China passou a ser a grande indústria do mundo, né? A grande fábrica do mundo. E a troca era simples, né? Você produz bens a custos cada vez mais baixos e a gente investe aí e faz dinheiro junto. Os chineses enriquecem, o Ocidente enriquece, pelo menos os investidores. Só que tem um outro lado dessa equação com desdobramentos políticos gigantescos. O lado da equação perdedora é a classe média no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, que passou a perder empregos, né, e não gostar muito dessa situação. Nós tivemos um crescimento, então, do Estado para fazer frente a essa perda de receita. Basicamente, o jogo é: nós investimos na China, a China produz a preço mais baixo e nós financiamos o nosso cidadão com o dinheiro que nós imprimimos para pagar os chineses, né? Basicamente, essa foi a ideia. Só que é um problema aí. Isso aconteceu ao longo de várias décadas. Endividamento cada vez maior nos Estados Unidos, na Europa e outros países. A própria China alavancou a sua economia. Só que tem um problema no sentido da postura chinesa. Os chineses não querem mais simplesmente participar disso, mas tem um projeto, né, autoritário e dominador por conta própria. Nós é que queremos dar as cartas do mundo. Nós é que queremos nos transformar na grande potência global. E a partir disso, se percebeu, especialmente nos Estados Unidos, que com o tempo passando, a China tem as condições de criar uma máquina de guerra, uma máquina militar, com capacidade de dominar o mundo, de fazer frente aos Estados Unidos e a outros países. Quem
deu start nessa percepção foi justamente o Donald Trump no primeiro mandato. No segundo mandato, apesar da retórica menos agressiva, Biden seguiu com certas tarifas contra os chineses. E agora, o Trump está nem dobrando, está triplicando a aposta em devolver para os Estados Unidos a capacidade industrial que foi perdida. Nós podemos questionar, como eu questiono, a forma de fazer isso. É algo extremamente agressivo e a operação pode matar o paciente. Há várias formas de fazer esse movimento e Trump escolheu a forma mais agressiva, mais rápida. Talvez porque ele tenha que lidar com o fato dos Estados Unidos ser uma democracia, diferentemente da China. Na China, o Partido Comunista domina, independente da política, não há oposição, não há veículos democráticos, não há formas democráticas de mudar o poder. Aqui nos Estados Unidos há eleições a cada 2 anos para o Congresso, midterm elections, chega ano que vem, e eleições a cada 4 anos para presidente, ou seja, a política pode mudar num curtíssimo espaço de tempo, né? O que nós estamos vendo, então, é o fim, na verdade, o prego no caixão dessa lógica globalista que teve desdobramentos políticos, né, importantes, a concentração de poder nas mãos de governos ocidentais, que ficaram cada vez mais parecidos com o governo chinês, e a China com uma economia mais parecida com a ocidental, mas, né, com o Partido Comunista mantendo o poder com mão de ferro e adotando políticas imperialistas, vamos colocar dessa forma. Sendo que, obviamente, há algo injusto em relação à forma que os chineses tratam os ocidentais, porque eles podem exportar para o Ocidente, mas basicamente nenhuma empresa chinesa ou nenhuma empresa americana, europeia, consegue atuar na China ou atua com muitas limitações, né? A China vai lá, rouba a propriedade intelectual, copia as coisas, vende pela metade do preço. Enfim, é muito disforme essa relação. É muito desigual, é muito injusta. E é isso que o Trump está atacando. A forma que ele está atacando é realmente questionável. Mas o problema persiste, independente dessa forma, e vai persistir pelas próximas décadas. Nós estamos entrando numa nova fase de Guerra Fria que deve durar toda a nossa vida, deve durar pelo menos 1 ou 2 gerações, assim como a Guerra Fria anterior durou. E nós estamos vendo os primeiros reflexos desse conflito sendo representado aí nos mercados. Isso vai impactar a vida de cada habitante no planeta Terra e deve significar, num primeiro momento, uma fase turbulenta, uma fase de crise econômica, de rearranjo, né, da dinâmica de mercado, das relações entre os países, até mesmo da relação entre os aliados ocidentais, que não são mais tão aliados assim, como ficou claro nessa diferença entre Estados Unidos e Europa. E tudo isso, né, vai ser muito impactante. É exatamente isso que nós estamos presenciando.